A paz de Cristo, minha gente. Já estamos no terceiro episódio, já das parábolas de Jesus. Vim trazer para vocês mais uma parábola de Jesus. A parábola do rico insensato, que está em Lucas 12, do 13 ao 21, que diz assim: E disse-lhe um da multidão: Mestre, fala ao meu irmão que ele divida comigo a herança. E ele lhe disse: Homem, quem me fez por juiz ou um divisor entre vós? E ele disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que ele possui. E ele falou-lhes uma parábola, dizendo: A terra de um certo homem rico produziu com abundância. E ele pensava consigo mesmo, dizendo: O que eu farei? Pois não tenho espaço para guardar os meus frutos. E ele disse: Eu farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei maiores. E ali eu colocarei todos os meus frutos e os meus bens. E eu direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegra-te. Mas Deus lhe disse: Tolo, esta noite te requisitarão a tua alma. E de quem serão estas coisas que tu preparaste? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Lucas, ele relata mais uma das parábolas de Jesus. Eu escolhi Lucas porque de todos os evangelhos, de todos os 4 evangelhos, Lucas, ele é o que mais relata das parábolas de Jesus. E Lucas, ele relata essa parábola que Jesus conta, aonde um da multidão, aqui Jesus se refere a ele como homem, né? Então, logo, a palavra não diz muito acerca deste homem, mas pelo que a gente pode entender aqui do contexto, ele não era um pobre, até mesmo porque ele mesmo pede para Jesus para que o irmão dele divida com ele herança. Então, ele não era um homem pobre, né, à margem ali, que não tinha muita coisa, não. Ele tinha, sim, uma parte financeira, vamos dizer assim, bem estruturada. A gente nota isso principalmente por conta dessa pergunta. E Jesus, ele olha para esse homem, e é muito interessante porque este homem se achega a ele dizendo: Mestre. E eu falei isso, se não me engano, na semana passada, dizendo que, até dizemos que reconhecemos o Senhor como mestre, mas não sabemos o que estamos falando. Nós reconhecemos com quem estamos falando, mas não sabemos o que estamos falando. Isso é algo muito interessante. Jesus, ele demonstra isso várias vezes. Isso é notável, muito notável, principalmente nas parábolas, porque sempre é uma pessoa que está interrogando ele, e aí ele olha e fala: tá, você está me chamando de mestre, vou te ensinar então. Todas as vezes que ele é chamado de mestre, se você for analisar, todas as vezes, se você for analisar, todas as vezes que Jesus é chamado de mestre, Jesus realmente, ele exerce a função mesmo de mestre, de ensinar. E ele ensina acerca, após o homem chamar ele de mestre, ele vai lá e ensina a este homem, contando-lhe uma história. Jesus se refere a ele como homem. E isso é uma visão que Jesus tem que quebra algumas vezes o paradigma. Porque algumas vezes a gente está tão cego pelo nosso ego que não nos atentamos ao que estamos pedindo. E para quem estamos pedindo? Este homem estava pedindo para Jesus para que o irmão dele dividisse com ele a herança. E isso, aos olhos dele, e aos olhos talvez do resto da sociedade ali, seria realmente algo certo, correto e justo. Mas Jesus olha para ele e fala assim: você está preocupado com herança? Homem. Tipo, demonstrando que ele estava tão cego, mas tão cego, com um ego tão... Não, porque eu tenho que ter... Que ele não estava prestando atenção no que ele estava pedindo. E algumas vezes a gente é assim, a gente está tão obstinado com algo que a gente nem se atenta, que a nossa visão está sendo delimitada por conta daquilo. E, por vezes, a gente não ter a coragem de assumir as nossas intenções, porque se ele vai pedir para Jesus algo, é sinal que ele mesmo não tinha a coragem de ir lá e falar com o próprio irmão dele. Então ele veio pedir para Jesus. E aí Jesus fala meio que assim, traduzindo para os dias atuais: o que eu tenho a ver com isso? E algumas vezes é a mesma coisa com a gente. O que Deus tem a ver com o fato de você não ter a coragem de assumir as suas intenções? Lapada braba, mas faz parte. E Deus não tem nada a ver com o nosso egocentrismo. Ele não tem nada a ver com a nossa falta de juízo. Eu coloquei aqui falta de juízo, que este homem teve literalmente a falta de juízo. Ele estava pedindo para Jesus algo que ele mesmo poderia ir lá e conversar e resolver. E mais pra frente, Jesus começa a contar a parábola. E Jesus começa dizendo que é a terra de um homem rico. Um homem rico, naquela época, era um homem que tinha muitas posses, muitos bens, muitos frutos. Era um homem de alta... Um homem, né, uma pessoa de alta sociedade naquela época, era uma pessoa que tinha muito, mas muito recurso. Mesmo terras, propriedades, seja casa, seja um terreno, tinha comércio, deixa eu ver mais o que...
que poderia ter. Tinha muito... É como se fosse, sei lá, um camarada quase dono da cidade. E naquela época era mais ou menos isso. Os camaradas eram, né? E pra você ser assim, você tinha que ser muito. E ele diz que um homem rico produziu com abundância. A terra de um homem rico produziu com abundância. E se você for analisar, ele já era rico. Aí a terra dele produz com abundância. Trazendo aqui rapidinho. Algumas vezes, Deus nos permite ser ricos, permite ter abundância, permite prosperar. E não é pecado. Vou dar aqui um exemplo de um cara que hoje em dia ele é até um pastor aqui, e no meio evangélico, né? O Tiago Brunet, pastor Tiago Brunet. Ele é um homem que é próspero e ele sabe falar muito bem da área financeira. E realmente isso é um chamado. Tem gente que Deus vai chamar e vai ser rico, de uma tal forma que você vai falar, meu Deus, como a pessoa é rica, como a pessoa é próspera, como a pessoa é abençoada por Deus, como a pessoa tem coisa, tipo, tem abundância. E Deus nos permite isso. Deus nos permite chegar a esse patamar. Deus não vai nos negar de viver isso. Sendo que o que Jesus chama a atenção é que ele já era rico, isso me chamou muita atenção, ele já era rico, e a terra dele produziu mais ainda. Se a sua terra produz mais ainda, logo, você fica mais rico ainda. Então, ele já era rico, ele ficou mais ainda. Mas o que Jesus chama mais atenção que isso é o seguinte, é que ele fala, este homem rico fala o seguinte, o que eu vou fazer com esse tumulto de bem? Tem gente que fala assim, porque se Deus me desse tal quantia, eu não ia nem saber o que fazer. Se você não ia saber o que fazer, como é que Deus vai te dar? Diz pra mim. Não tem como. Porque se você diz, porque Deus, nossa, se Deus me der isso, eu não vou nem saber o que fazer. 10 milhões na conta, eu não vou nem saber o que fazer. Claro, se você não sabe o que fazer, então Deus vai te dar. Deus não vai te dar. E aí? Mas isso não é brincadeira. Não. Aí vamos lá. Eu aprendi isso com o meu pai. A gente fala, às vezes não é brincadeira, a realidade da nossa vida. A realidade dos nossos pensamentos. E uma coisa da qual as pessoas mais fazem é, em uma brincadeira, demonstrar a mentalidade delas. E se você diz, porque eu não sei o que eu vou saber fazer, Deus nunca vai te dar. Você não vai saber o que fazer. Então, atente-se a isso. Vamos lá. Ele fala, o que eu vou fazer? Não sei o que fazer. Beleza. E nisso tudo, ele tem uma ideia. Nem toda ideia, isso não tá aqui, mas eu vou pegar e falar mesmo assim. Nem toda ideia que temos é realmente a vontade de Deus para nós. É realmente o que Deus quer que nós façamos. Ele teve uma ideia e veio no momento certo, na hora certa, mas com a intenção errada. Eu estava hoje a conversar com os meus pais e é muito interessante. Eu fui fazer uma receita, beleza. Sendo que momento certo, hora certa, mas a intenção errada, nada flui. E vice-versa. Pode ter o momento certo, a intenção certa, mas se for feito na hora errada, não sai. Se for a intenção certa, na hora certa, mas no momento que não é propício, não flui. Não flui, nada flui. Então, assim, ele fala o seguinte, eu vou fazer o seguinte, vou derrubar todos os celeiros que eu tenho e vou edificar maiores. E ele colocarei todos os meus bens, frutos, etc. Você pode até estar ali e tudo, alinhado. Porque eu faço isso, faço aquilo, ora a Deus, beleza. Sendo que se você estiver com a intenção errada, se você fizer no momento errado, se você fizer na hora errada, não vai fluir. Não vai fluir. E logo mais à frente, é muito visível que ele pensa o seguinte, ele pensou nisso. Poxa, porque eu vou colocar todos os meus bens e frutos, beleza. E ele diz assim, alma, tens depósito para muitos e muitos anos. Descansa, come, bebe e alegra-te. Uma vez eu ouvi uma ministração de um pastor, e pastor, acho que Cláudio Duarte, e ele estava falando o seguinte, ele estava falando sobre casamento, claro, mas ele falou o seguinte, ele falou assim, o ser humano ele foi feito para poder socializar. Imagina se Adão vivesse sozinho. Aí Adão ia descansar, comer, beber e se alegrar sozinho. O ser humano ele é uma pessoa social. Então, Deus te chamou para poder viver em comunhão. Gente que pensa demais no próprio umbigo não vive algumas vezes o propósito de Deus. E algumas vezes a sua má administração pode acabar afetando não somente você, mas todo um conjunto.
Deus sempre nos chama para poder viver num coletivo, para poder as bênçãos do Senhor. Claro, Deus pode te abençoar no individual, mas sempre será voltado para o coletivo. Se o Senhor te der o dom da palavra, você pode até ser abençoado com o dom da palavra, mas aquilo dali fará com que outras vidas sejam alcançadas. Se Deus te der o dom do louvor, você pode até ter uma voz lindíssima, bela, e você pode louvar muito, mas o intuito geral vai ser para o coletivo, para que outras vidas sejam alcançadas. Se Deus te der o dom de cozinhar, o dom de dirigir, o dom de apenas numa conversa instruir, aquilo dali pode até ser individual, você pode até ser muito sábio, você pode até cozinhar muito bem, você pode até dirigir muito bem, mas sempre será para um bem maior, para um coletivo. Deus pensa assim. Deus nunca esteve sozinho. Se você for olhar, sempre foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São 3 em 1 e os 3 sempre estão de acordo em um. Se você for analisar, a palavra mesmo diz que Jesus estava no princípio. No entanto que João relata isso, dizendo que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Se você for analisar, o Espírito Santo estava no início da criação. Ele estava lá, pairando por cima das águas. Se você for analisar, Deus estava lá. E ele disse, haja luz, e houve luz. Então, Deus nunca esteve sozinho. E aí tem gente que quer viver sozinho. Porque eu quero ser abençoado, mas eu quero ser abençoado sozinho. Não porque eu quero isso, mas eu quero isso sozinho. Não porque é isso, aquilo, mas é pra mim sozinho. Deus não te chamou para viver sozinho. Deus te chamou para, claro, ser abençoado, ser próspero, viver tudo o que ele tem nesta terra. Viver tudo o que ele tem para você nesta terra. Mas o propósito maior é que vidas sejam alcançadas, é que o nome dele seja glorificado. Então, atente-se, vamos nos atentar a isso. E a má administração, ela está às nossas portas. A má administração deste homem foi tão grande que Deus, logo em seguida, ele diz o seguinte, todo. Vamos lá. Ele, para ser uma pessoa muito rica, era sinal que ele sabia administrar muito bem o dinheiro dele. Ele, para poder ser uma pessoa muito rica, ele sabia como investir. Ele sabia como ter posse. Ele sabia como lidar com as pessoas, como socializar. Mas Jesus aqui relata que Deus chamou ele de tolo. Porque se requisitassem, se Deus chamasse ele naquela hora, do que adiantaria todas as bênçãos individuais só para ele? Deus, aqui, diz o seguinte, de quem serão estas coisas que tu preparaste? De quem vai ser? De quem vai ser todas essas coisas que você tem? Eu falei uma vez pra uma pessoa, falei uma vez pra uma pessoa o seguinte, cara, tem gente que parece até que vai levar tudo dentro do caixão. A gente sabe na realidade que não é assim. Se você morrer agora, de quem é que vai ser suas coisas? Deus nos chamou para sermos abençoados, vivermos o melhor que ele tem nesta terra. Mas para que no final sejam outras vidas abençoadas. Vou dar um exemplo muito simples. A pastora Antonieta Rosa, uma grande pastora que morreu no ano passado. Se você for analisar, ela deixou um legado. Ela era muito abençoada por Deus. Uma grande mulher. Mas ela deixou um legado. E outras vidas são abençoadas até hoje por causa dela. E Jesus termina essa parábola dizendo o seguinte: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Se você ajunta tesouros para si mesmo, você não é rico para com Deus. As pessoas acham que ser rico, o acúmulo. Ricos não são aqueles que acumulam. Ricos não são aqueles que acumulam. Eu ouvi de diversas pessoas, mas uma delas foi do meu pai, dizendo o seguinte: minha filha, se você acha que você está gastando o seu dinheiro, não pense assim. Você pode não ter R$1 na conta, mas se você souber aonde é que você está gastando, com quem você está gastando, você tem que então mudar sua visão. Porque se você não tem R$1 na conta, mas você consegue conquistar as coisas aos poucos, se você consegue ir lá e pagar os seus estudos, se você consegue pagar um lanche para alguém, se você consegue, sabe, ser uma bênção na vida de outras pessoas, conseguir, sabe, cumprir as suas conquistas pessoais, mesmo que você não tenha nada, isso é investimento. Isso não é perca. O problema é que as pessoas querem ter o seguinte: as pessoas querem ter milhões na conta, sendo que elas vivem numa mentalidade de miséria. Enxergue as oportunidades que Deus te dá como um investimento. É quase uma sessão aqui de empreendedorismo que eu tô fazendo. Quase. Enxergue aquilo que Deus está te dando a oportunidade de fazer como um investimento. Investimentos requerem de nós algumas coisas. E assim como este homem que tinha a terra, ele até investiu, imagino eu que ele tenha investido nela, e por isso ela produziu com abundância, mas ele não soube o que fazer depois. E ao invés de ele continuar investindo e ele continuar, sabe, abençoando outras vidas, não.
Ele falou que ia acumular tudo. Aí as pessoas acham que guardar dinheiro, porque eu vou pegar, vou guardar, vou guardar, vou guardar. No final de tudo, será mesmo que este é o propósito de Deus pra você? Se Deus está te dando a oportunidade de você fazer uma faculdade agora, faça. Mas eu vou ficar, tipo, vou ter mais uma coisa pra poder gastar, mais um boleto pra poder pagar. Não enxergue como mais um boleto pra poder pagar. Enxergue como um investimento que você está fazendo para si mesmo. Mas eu vou pegar, vou comprar um móvel pra minha casa, mas é muito caro, vou ficar pagando. Enxergue como um investimento que Deus está te dando a oportunidade de fazer. Mas eu não vou ver o retorno agora. Eu estou perante uma mesa. Eu estou perante uma mesa. Por mais que agora eu não veja pessoas reunidas ao meu redor desta mesa, mesmo assim, é um investimento. Por mais que eu não veja o retorno agora, não quer dizer que lá na frente eu não possa ver este retorno. Lá na frente eu verei. E a mesma coisa é com você. Faça. Não seja como o rico insensato. O investidor tolo. Eu coloquei aqui investidor tolo. Porque ele até sabia como fazer, mas falou, não, quer saber melhor acumular tudo. E é isso. Acho que eu já falei tudo. E claro, vou falar essa frase com toda certeza. Riqueza não traz ausência de afazeres, traz responsabilidade. Ele fala para poder descansar, comer, beber e se alegrar. E a gente acha que ser rico, o fato de você ser rico, vai te trazer a ausência de afazeres. E muito pelo contrário, vai te trazer responsabilidade. E o mau investidor é aquele que não sabe investir em Deus e no seu reino. Então, invista enquanto há tempo. Invista no reino de Deus. Se você precisa comprar uma Bíblia, compra uma Bíblia pra você. Mas uma Bíblia de estudo, simples, compra. Tô com dinheiro sobrando, compra. Vai fazer um investimento, vai ler um livro. Para de ficar agarrado no celular, vai ler um livro. Vai meditar um pouco, vai. Deus abençoe. Mais uma vez, consegui gravar mais um vídeo, aleluia. Deu 25 minutos, aleluia. Mas eu vou pegar e vou encurtar. E é isso, gente. Deus abençoe vocês. Até a próxima.